aprenderam como usar in, on, at da forma mais simples possível e sim, isso aqui vai fazer sentido. Primeiro, nós vamos ver in, on, at para tempo e endereço. E por isso que isso aqui vai fazer sentido, um funil. Porque esse funil estará dividido em 3 etapas diferentes. A maior vai ficar com o in, a do meio vai ficar com o on e a menor vai ser o at. Até aqui tudo certo. Então fica com isso em mente, esse funil. In, on, at. In, on, at. Porque veja bem, quando nós estamos falando de tempo, o in será para aqueles tempos que têm maior duração. A partir, por exemplo, de um mês. O que é maior que um mês? Então a gente vai ter os meses, vou colocar aqui como month. Nós vamos ter as estações, então seasons. Nós também podemos ter os semestres, os anos, as décadas e até mesmo os centuries. Então tudo que é um mês e maior que um mês, a gente usa o in. Por exemplo, my birthday is in July. I was born in 1990. Tudo bem? Esse é o in, a maior porção de tempo, o que é grande, maior que um mês. Agora, e o on? O on vai ser utilizado para tudo aquilo que é um dia. Por exemplo, os dias da semana. Days of the week. Ou até mesmo feriado, holiday. Ou sempre que você estiver falando de uma data específica, tá? Então aqui eu vou colocar como specific date. Então agora a gente não tá falando de tudo que é grande, maior que um mês. Não, eu tô falando de um dia. Um dia. Meu aniversário, o Natal, o Ano Novo. Por exemplo, our meeting is on Friday, ok? My birthday is on July 11th. On July 11th. Então lembra, porque eu estou falando de data, um dia específico, on. O dia da nossa reunião, o dia da aula de conversação. Você tá sabendo quando que é a próxima? Ah, é porque você ainda não é meu aluno, né? Me manda uma mensagem por DM que eu te explico melhor, ok? Então, in, on, e mais específico do que um dia é o quê? A hora. Então, o at nós usamos para horário. For example, the class starts at 8. The class starts at 8. Só que isso, pessoal, é pro tempo. Quando nós estamos falando de endereço, é um pouco diferente, mas nem tanto. Porque o in continua sendo a maior parte, o on continua sendo a do meio e o at a mais específica de todas. Então, aqui no in, nós falaremos de tudo aquilo que é um bairro ou maior que um bairro. Então, falaremos da neighborhood, falaremos das nossas towns or cities, falaremos das nossas cidades, falaremos do country, do país, I live in the United States, ou até mesmo de continents and hemispheres. E até mesmo de continentes e hemisférios, a gente também vai usar o in. Então tudo que é maior que o seu bairro, adivinha? In. Agora, o on é para aquilo que é menor que o seu bairro. Então, menor que o seu bairro, a melhor referência que nós teríamos seria a sua rua, certo? Street. For example, I live on Sepúlveda Boulevard. Eu moro na Sepúlveda. Não tô dizendo o número, só tô falando que é na Sepúlveda. Então, quando que eu vou falar o número? No at. Assim como no tempo, o at é pra quando a gente tá falando de número. Olha só que curioso. Então, nesse caso, ficaria I live at 123 Flower Street. Então, em ambos os casos, tanto quando a gente tá falando de tempo, como a gente tá falando de endereço, o at é para número, é aquilo que é o mais específico possível. Então, a gente foi do maior pro menor. In, on, at. E o último caso aqui seria das posições, ou seja, não tem a ver com o tempo e também não tem a ver com endereço. É uma relação de espaço de um objeto para o outro, que daí já não cabe na nossa teoria do funil do in, on, at. O que a gente, na verdade, vai ter é o in sendo dentro, inside. For example, the water is in the glass. Not on the glass, not at the glass. In the glass. E o próximo aqui vai ser o on. E o on, ele fica em cima, que é o famoso the book is on the table, sabe? O livro está em cima da mesa, porque é uma superfície lisa. Então pode ser em cima do chão, pode ser em cima da mesa, pode ser em cima do telhado, pode ser no teto, pode ser na parede. Tudo que for uma superfície lisa, a gente vai dizer on. The mirror is on the wall, the guitar is on the wall, the light fixture is on the ceiling, e assim por sequência. Já o at, ele é no e na, ele é mais genérico. É só quando a gente quer falar que a gente tá num lugar específico. Por exemplo, I am at a supermarket. Eu estou no mercado. Não importa se eu estou no estacionamento, dentro do mercado, se eu já tô pagando uma conta, se eu tô dentro do banheiro do supermercado, I am at a supermarket. Então não é nem dentro, nem em cima, é no e na. Tudo bem? Então me conta se essa estratégia aqui te ajudou a pensar mais fácil. E claro, aproveita para compartilhar com alguém que também está estudando inglês e a gente se vê na próxima. Bye!